hoje, né? Nós vamos completar a segunda parte do nosso estudo hoje. Se você não trouxe a sua folhinha por qualquer razão, eu vou projetar aqui, você pode acompanhar junto com todo mundo, mas se você tem sua folhinha, é muito melhor, porque você vai poder anotar, escrever, fazer rabiscos, para que depois você possa lembrar o que a gente está falando hoje. Então, eu vou projetar uma telinha, como nós fizemos na semana passada, para que a gente possa completar o nosso estudo. Agora, com essa telinha, deixa eu voltar aqui, ó, eu não vou conseguir ver todas as pessoas que eu conseguia antes. Eu estou conseguindo ver 5 pessoas aqui. Então, se você tiver que falar alguma coisa, fazer qualquer pergunta, comentário, lembra de ligar seu microfone e aí você fale, porque daí eu vou ouvir você falando e eu paro de falar. Senão eu não vou conseguir saber que você está querendo falar, tá bom? Então, vamos relembrar rapidamente o que nós falamos na semana passada para entrarmos no assunto de hoje. O que estamos falando, né, o nosso tema geral, é o que Deus espera de mim. E nesse estudo específico, o que Deus espera de mim é que eu saiba e aceite o seu plano de salvação. E esse é o plano de salvação de Deus. Nós falamos que todos nós, a humanidade, você e eu, nós temos um problema. E este problema é o pecado. Vimos que todos nós pecamos. E nós vamos receber um salário, né? Uma recompensa pelo nosso pecado. Essa recompensa, este salário, é a morte. É isso que nós vamos receber de recompensa. Não é uma recompensa muito boa, né? Mas é o que nós vamos receber por causa dos nossos pecados. Agora, Deus tem uma solução para o meu grande problema, para o seu grande problema. E esta solução de Deus está no outro lado da página, né? Esta solução de Deus é algo gratuito. Deus quer dar para você e para mim uma coisa de graça. E essa coisa de graça que Ele quer dar para você e para mim é a vida eterna, contrário da morte, né? Deus quer dar para você e para mim algo que não vai terminar, que vai ser para sempre. A vida eterna com Ele. Isso é possível através da cruz de Jesus. Somente por causa da cruz de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, eu e você temos essa possibilidade de ter o nosso problema solucionado por Deus. Olha que grande amor que Deus tem por nós, né? E ter entregue o seu Filho Jesus. E nós falamos sobre isso, e falamos também que Jesus tem que ser o nosso Senhor para que isso aconteça. Nós temos que obedecê-lo. Aquilo que ele fala, eu tenho que obedecer. Jesus é o nosso mestre, né? O nosso dono. E nós devemos, então, respeito e obediência a ele. Então, nós temos um sério problema. Deus tem a solução através de Jesus, de graça. Agora, só porque algo é de graça, não significa que eu vou aceitar, não é mesmo? Eu tenho que dar uma resposta para essa solução de Deus. E é exatamente o que nós vamos ver hoje, tá? Hoje, essa segunda folhinha é a resposta do homem, minha e sua, ao problema
que nós temos e que Deus quer solucionar. Se você já participou do curso de teologia aqui em Campinas, você já me ouviu dando este exemplo. Mas eu vou dar o exemplo de novo, porque acho que ele é um bom exemplo aqui para ilustrar um pouco do que nós estamos falando, né? Algo que é de graça. Muitos de vocês sabem que eu gosto de bolo de chocolate. Se você não sabia, agora você sabe, né? Então, eu gosto bastante de bolo de chocolate. E a Robin, a minha esposa, ela sabe disso. Então, vamos supor o seguinte cenário. Eu estou chegando bem tarde em casa, fui fazer um estudo, fui fazer uma visita e cheguei muito tarde, e ela foi dormir. Mas ela deixou um bilhete para mim. E nesse bilhete estava escrito: Ala, fiz um bolo de chocolate para você, está dentro do forno. Ela fez isso de graça, né? Eu não pedi para ela fazer. Ela fez porque ela me ama, fez aquilo que eu gosto. E o bolo de chocolate está lá dentro do forno. Agora, só porque ela fez, significa que eu vou comer o bolo? O que eu tenho que fazer para comer esse bolo? Alguém abre o microfone e me fala aí, o que eu tenho que fazer para comer esse bolo? Pegar e se servir, né? Tem que pegar o bolo, né? Isso. Tem que ter vontade de comer. Tem que ter a vontade de comer, tá certo? Tem que né? querer o bolo, né? Boa noite a todos. Tem que querer o bolo. E a disposição, né? Para isso. Abrir a porta do forno. Abrir a porta do forno. O bolo não vai chegar na minha frente à toa, né? Assim, e tem que ter condição de comer também. Porque se tiver de barriga cheia mesmo, se comer vai dar ruim, né? Olha, Peterson, se for um bolo de chocolate, mesmo de barriga cheia, viu? Mas é isso mesmo, tá certo, né? Olha quanta coisa eu tenho que fazer se eu quiser comer o bolo. Se eu não quiser, ele fica dentro do forno. A Robin fez de qualquer maneira, né? Mas ele fica dentro do forno se eu não der uma resposta para ela. Eu tenho que abrir o forno, eu tenho que tirar o bolo do forno, eu tenho que partir o bolo, preciso comer o bolo, não é? Então, eu tenho que dar uma resposta. É a mesma coisa com relação à solução que Deus quer nos dar. Graça. Está disponível para todos, sem distinção. Mas nós temos que dar uma resposta para Deus, se nós queremos ou não queremos aceitar a solução de Deus. E é isso que nós vamos ver juntos hoje, tá? Essa nossa resposta, sim ou não, à solução que Deus quer nos dar. Então, pegue a sua folhinha e vamos estudar e vamos escrever algumas coisas juntos para nos ajudar a entender esta resposta. A primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir. Então, você pode escrever aí, né? Pode escrever na sua folhinha, ouvir. Alguém abra, por favor, a sua Bíblia nesta passagem que está aí. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vamos ver o que essas passagens nos ensinam. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
Obrigado, Danilo. Eu vou pedir para você ler mais uma vez. Vamos só esperar um minutinho aí para dar tempo para todo mundo achar. Aí eu vou pedir para você ler de novo esta passagem. Romanos 10, 17. Pode ler para a gente de novo, Danilo, por favor. Sim. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Muito obrigado. A primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é ouvir, né? E a gente ouve, de acordo com esta passagem, né? A gente ouve pela palavra de Cristo, pela Bíblia, exatamente este livro que nós estamos estudando, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir que eu tenho um problema, pecado, e que Deus quer dar uma solução para o meu problema. Eu tenho que ouvir isso, senão eu não sei, né? Eu tenho que ouvir. Olha outra passagem relacionada com ouvir, Efésios, tá? Essa abreviação aí, né? Caso você não saiba, é Efésios. Se você está em Romanos, vai um pouquinho mais para frente, você vai chegar em Efésios. Olha o capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Quem pode ler para a gente, por favor? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Obrigado. Quando vocês ouviram o evangelho da salvação, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir. Se eu não estou ouvindo, eu não sei. Talvez, né? Que eu não tenho pecado, ou que eu tenho pecado, e o meu pecado vai me levar para a morte. Eu não vou ouvir que Deus tem uma resposta, uma solução para o meu problema. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir, como estamos fazendo hoje, né? Nós todos estamos ouvindo que temos um sério problema e que Deus quer solucionar o nosso problema. Depois que nós ouvimos, tem um segundo passo nessa resposta, né? Nós estamos abrindo o forno. Agora nós vamos pegar o bolo, né? Então, nós estamos dando passo a passo nessa resposta. A segunda resposta, depois de ouvir, é crer ou acreditar. Se você quiser escrever acreditar, pode escrever também, né? Acreditar ou crer. Vamos ler essa passagem que está aqui no livro de Atos, tá? Você tem duas passagens aí. Vamos ler a que está no livro de Atos. Volta alguns livros, se você está em Efésios, volta alguns livros, você vai passar por Romanos, e aí você vai chegar em Atos. Capítulo 28, finalzinho do livro de Atos. Versículo 24. Atos 28, versículo 24. Quem pode ler para a gente? Eu, Alan. Pode ler, Adriana. Alguns aceitaram o que ele dizia, mas outros não quiseram acreditar. Obrigado. Olha só a resposta aqui, né? Com relação a alguma coisa que o apóstolo Paulo está ensinando. Se você ler o versículo 23, você vai ver que ele está explicando sobre o reino de Deus e explicando sobre Jesus. E o versículo 24, que foi lido, fala que alguns aceitaram, mas outros não acreditaram. E é exatamente essa
o próximo passo, né? O próximo passo dessa resposta. Depois que eu escuto que eu tenho pecado e que Deus quer solucionar esse meu problema, a minha resposta deve ser: ou eu acredito nisso, ou eu não acredito. Não tem como sair daí, né? Aqueles que não acreditam param por aqui. E provavelmente vão falar: olha, é uma história muito bonita, olha, eu gostei, achei muito interessante que o ser humano tem pecado e o pecado vai levar a humanidade para a morte. Deus quer dar uma solução. Achei isso muito bonito, mas eu não acredito. Tem pessoas que vão dar esse tipo de resposta. E para essas pessoas, o estudo termina aqui, né? Porque se a pessoa não acredita, ela não pode ir para frente. Agora, aquelas pessoas que acreditam, que creem que Deus amou o mundo, né? Esse versículo que você tem aí, João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que crê tenha a vida eterna, né? Então, se você acredita, se você crê nisso, ótimo. O estudo continua, né? A nossa resposta vai continuando, é um passo a passo. Primeiro eu preciso ouvir, senão eu não sei. Como é que eu posso aceitar uma coisa que eu não sei? Mas agora que eu estou ouvindo, o próximo passo é acreditar, crer. E depois que nós acreditamos e aceitamos, né? Olha, Deus é um Deus que nos ama tanto que ele deu Jesus para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a solução para os nossos pecados. Eu acredito nisso. Então vem o próximo passo. Ouvir, crer. O próximo passo é arrepender. Uma palavrinha grande aí, né? Arrepender. Vamos ler esses dois textos que temos aí, depois vamos falar um pouquinho sobre arrependimento. Aí no mesmo livro de Atos, se você ainda está aberto, vai para o capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 30. Quem pode ler para a gente esse texto? No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Olha só, né? É um mandamento, né? Uma ordenança de Deus, que todos, em todo lugar, se arrependam. Se arrependam. Olha a outra passagem que você tem aí, junto com arrepender, segunda carta aos Coríntios, segundo CO, aí é segundo Coríntios, capítulo 7. Vai um pouquinho para frente, se você está em Atos, passa Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Quem pode ler? Eu posso, Alan. Por favor. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Obrigado. Olha o comecinho do versículo. A tristeza, segundo Deus,
não produz remorso, mas produz um arrependimento que leva à salvação. Arrepender é um passo importante nessa nossa resposta para Deus. Primeiro eu escuto, depois eu acredito, e aí eu vou mostrar para Deus, então, de uma maneira prática, que eu acredito. E eu começo mostrando através de arrependimento. E esta palavrinha, né, ou esta palavra grande, arrependimento, significa uma mudança de vida. E é uma mudança radical, vamos usar esse termo. É uma mudança de 180 graus. Ou seja, nós estamos indo numa direção, arrependimento, nós voltamos na direção contrária. É uma mudança de direção, uma mudança radical, né? Você está indo de um jeito, se arrepende e volta do jeito oposto ao que você estava indo. Então, o que significa arrependimento? O que é isso que nós estamos falando, essa mudança de vida, não é? Mudança de direção. Agora que eu sei que meus pecados levaram Jesus para a cruz, e Deus, com o seu grande amor, ofereceu o seu filho para morrer no meu lugar, por causa dos meus pecados, eu não quero pecar mais, não é mesmo? Porque se eu continuo pecando, eu estou dizendo para Deus que o sacrifício de Jesus não tem importância para mim, que foi o meu pecado que colocou ele na cruz. Então, quando eu entendo isso, acontece o arrependimento, que significa aqueles pecados que eu cometia, eu não quero cometer mais. Então, eu estou indo numa direção, estou escutando o que Deus está me oferecendo, estou acreditando, e agora eu começo a mostrar arrependimento. Eu não quero mais cometer aqueles pecados que eu cometia antes. Então, se antes era fácil para eu roubar, agora eu não vou roubar mais. Se antes era fácil para eu enganar os outros, agora eu não vou enganar mais. Se antes era fácil para eu mentir, agora eu não vou mentir mais. Isto é arrependimento, é uma mudança de direção. Eu estou entendendo o grande amor de Deus, a solução que Ele quer dar para mim. Eu já ouvi, já acredito, e agora eu começo a mudar a minha vida. Isso é arrependimento. É uma mudança de vida, uma mudança de direção. E é algo visível. Não é algo que eu vou esconder dos outros. Nesta fase aqui de arrependimento, as outras pessoas começam a ver na minha vida uma mudança. E elas vão notar e vão perguntar, não é? Ô, Alan, mas escute, por que você não fala mais mal daquelas pessoas que você falava tanto? Arrependimento, né? Ô, Alan, por que você não mente mais como você mentia todo dia? Arrependimento, né? É uma mudança de direção. Agora, eu não quero mais desagradar a Deus. Então, eu começo a mudar a minha vida, começo a mudar a direção da minha vida. Ouvir,
crer, arrepender. Tá? Se alguém quiser fazer qualquer comentário, qualquer pergunta, só ligar seu microfone. Tá bom? O Alan. Pois O não? Alan, boa noite. Boa noite. Eliana. Não Eliana? significa... Isso. Oi, Eliana, eu não estou conseguindo te ver. Ué? Não, mas é que eu só consigo ver 5 telinhas, por isso. Desculpa. Pode ficar tranquilo. É o seguinte, também não adianta se arrepender. Chega daqui meia hora, você vai fazer uma oração, você pede perdão outra vez. Sim, Quer dizer que você se arrependeu, mas está pedindo perdão, é porque... Então, é assim, eu estou arrependida e não vou fazer mais. Sim, exatamente. Obrigado. Tem muita gente que pede perdão e daqui a pouco está cometendo. Obrigado, Eliana. É isso mesmo, né? O arrependimento é não fazer mais, né? Não adianta se arrepender e 10 minutos depois cometer o mesmo pecado, se arrepender, cometer o mesmo pecado, não é? Então, arrependimento é mudança de direção, mudança de vida, tá? Muito bom. Depois que eu ouvi, acreditei, estou me arrependendo, né? É um processo, estou mostrando que a minha vida está mudando, eu vou para o quarto passo nessa minha resposta. E este quarto passo é confessar. Tá? Confessar. E aqui eu vou fazer uma pergunta, antes de nós lermos o texto aqui. Confessar o quê? O que eu tenho que confessar? Que Jesus Cristo A é nosso Jesus Senhor. como único e suficiente Salvador da nossa vida. Confessar os pecados. Que Jesus é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, confessar os pecados. Quem dá mais? Quem quer falar aí mais? Confessar o quê? Confessar Jesus como Senhor, Salvador. Confessar que Ele é o Filho de Deus. Como Senhor e Salvador, que Ele é o Filho de Deus. Vamos ler esses 2 textos aqui e, com certeza, a palavra de Deus vai nos ajudar. Tá? Olha lá, então, comigo. Um sinônimo que fica mais fácil para todo mundo entender é admitir. Admitir. É buscar, Alan, buscar a absolvição da minha vida, né? Buscar a absolvição. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos ensina. Muitas ideias foram colocadas aqui hoje, e vamos ver o que a palavra de Deus ensina, né? Afinal de contas, o nosso estudo é entender, não é? O que é que Deus espera de mim? Então, vamos ouvir dele, né? Vamos ouvir da sua palavra. O que é confessar? Vai comigo lá, em primeiro lugar, em Romanos. Esse RM aí é Romanos. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios, volta um livro, 1 Coríntios, mais um livro, Romanos. Então, olha o capítulo 10 de Romanos, versículos 9 e 10. Quem pode ler para a gente? Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Obrigado. Então, é confessar o quê, segundo esse texto aqui?
Jesus como Senhor. A respeito da salvação. Jesus como Senhor. Olha o comecinho do versículo 9. Isso mesmo, né? Confessar Jesus como Senhor. Lembra que nós já vimos isso na semana passada, né? Jesus é o meu Senhor. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor, a solução de Deus para o meu problema pode acontecer. E é o que nós estamos vendo aqui. Eu vou confessar que Jesus é o meu Senhor. Agora, olha a outra passagem que você tem aí, que é em Mateus, tá? Comecinho do Novo Testamento. Vamos voltar lá para o Evangelho de Mateus. Olha o capítulo 10. Mateus, capítulo 10. E vamos ler o versículo 32. Jesus que está dizendo essas palavras aqui. Então, quem pode ler para a gente? 10:32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Obrigado. Confessar Jesus, né? Já vimos lá em Romanos que é confessar Jesus como Senhor. A palavra de Deus também ensina que é confessar Jesus como Filho de Deus. Essa é a confissão que nós fazemos. Não é confessar pecados. Tá? Alguns aí falaram confessar pecados. Não é isso. É confessar Jesus como Senhor, como Filho de Deus. E essa confissão nós fazemos de viva voz, né? Para que todo mundo possa ouvir. Amém. Como nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 10, né? Jesus dizendo: quem me confessar diante dos homens. Então, essa confissão é feita de viva voz para todo mundo ouvir. E a confissão é essa, né? Eu acredito que Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a confissão que nós fazemos. Então, olha bem aqui os nossos passos, tá? Primeira coisa, eu tenho que ouvir. Tá? Eu estou abrindo o forno. O bolo está lá dentro. Eu tenho que abrir o forno, eu vou ouvir. Depois eu acredito. Depois eu começo a mostrar sinais de arrependimento. A minha vida era dessa maneira antes, agora a minha vida vai ser diferente, porque eu quero obedecer a Deus. E depois eu confesso para todo mundo ouvir que Jesus é o Senhor da minha vida, que Ele é o Filho de Deus. Alguém queria falar algo? Eu. Pois não. Alan, a gente faz isso, confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, é Deus. Mas eu quero repetir aí o que a nossa irmã falou, a Eliana. Se você continua mesmo reincidindo no pecado que você tanto deseja se libertar e você não consegue, você está amparado por isso? Você continua sendo amparado de que eu estou salvo? É isso que eu quero dizer. Cícero, aí vai depender do seu coração. E ninguém pode julgar você. Deus conhece seu coração. Se eu estou sendo sincero, né, vamos supor que eu tenho uma dificuldade muito grande com roubo, tá? E eu entro num supermercado, o Gustavo, está sendo gravado isso aqui, né, Gustavo? Depois você apaga isso aí, hein? Né? Então, vamos supor, né? Vamos supor, deixar bem claro, né?
que eu tenho um problema com roubo. Então, eu entro dentro de um supermercado e pego uma barra de chocolate e saio do supermercado. Aí eu chego em casa, me arrependo, peço perdão para Deus, mas como a barra de chocolate? Adiantou qualquer coisa? Acredito que não, né? Agora, vamos supor que aconteça a mesma situação e eu volte para o supermercado e eu chame o gerente e eu falo para ele, olha, eu peguei isso aqui, me arrependi, estou devolvendo. Agora, passou 3, 4 dias, eu entro numa padaria e roubo uma barra de chocolate de novo. Aí eu me arrependo, peço perdão para Deus, devolvo a barra de chocolate e a coisa vai indo. Cada 2 ou 3 dias eu faço a mesma coisa. Vai chegar uma hora que eu mesmo vou ter vergonha na minha cara, né? Ou eu paro de roubar, ou eu paro de pedir perdão para Deus. Porque as duas coisas não combinam, não é? Eu não posso ficar cada 2 ou 3 dias pedindo perdão para a mesma coisa. Agora, Deus sabe meu coração. Se a pessoa estiver sinceramente arrependida, Deus vai saber tratar. Mas o arrependimento, ele é mostrado por uma mudança de direção, né? Então, o arrependimento que vemos na Bíblia é, olha, eu roubei um pedaço de chocolate, eu vou devolver e não vou roubar mais. É isso que nós precisamos lutar para conseguir. Nós estamos demonstrando para Deus que estamos sinceros nessa nossa resposta. Tá bom? Então, eu ouvi, acreditei, estou me arrependendo e eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida. Lembra o que quer dizer isso, né? Obediência, respeito. Ele é agora o meu dono. O que Jesus falar, eu vou fazer. Eu estou confessando isso para todo mundo, que Jesus é o Filho de Deus. Agora, tem o 5º passo. Vamos falar desse 5º passo agora. Tá? Além, só um comentário, pode ser? Pode, com certeza. Essa luta contra o pecado que os irmãos falaram aí, e tu completou, lá em Romanos 7, capítulo 7, versículo 18, nos diz bem, a luta do Paulo contra o pecado. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Graças a Jesus Cristo, ele nos entende, essa nossa luta contra o pecado, está sempre do nosso lado nos apoiando. É verdade, sem dúvida. Obrigado por isso, né? É uma luta constante, com certeza. Muito obrigado. Tá? Alan. Sim. Oi, Eliana. Pode falar, Eliana. Quanto ao arrependimento também, eu tive numa aula com você estava falando que quando a gente está confessando nossos pecados, a gente tem que falar o que a gente está arrependido. Então, a gente tem que viver constantemente em observação, observando o que a gente faz para, em uma oração, a gente saber do que a gente está se arrependendo. Que não adianta se arrepender, mas não falar do que. Sim. Ajuda, né, Eliana? Ajuda quando eu menciono, porque me ajuda a não fazer mais, né? Se eu falo, ó, Senhor, eu peço perdão por todos os meus pecados. É muito genérico, né? É muito fácil.
Agora, quando eu falo, Senhor, eu menti mais uma vez, peço perdão, né? Senhor, eu falei um palavrão mais uma vez. Se eu menciono para Deus o meu pecado, torna o meu pecado muito mais específico e não genérico. E aí eu vou procurar não fazer no próximo dia. Então, é muito importante a gente mencionar o pecado para nos ajudar a não cometê-lo mais. Tá? Obrigado por isso aí, Eliana. Olha o nosso quinto passo na resposta. Tá? Já ouvimos, já acreditamos, estamos mostrando sinais de arrependimento, uma mudança de vida, confessamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, o Filho de Deus, e agora vem o batismo. Tá? É uma demonstração prática da nossa resposta para Deus. Vamos falar por alguns minutos agora sobre batismo. E eu peço a licença para você hoje à noite, eu vou estender um pouquinho mais, são 8:55, né? Vamos só alguns minutos a mais para a gente poder terminar essa parte aqui hoje. Vamos falar sobre batismo. E eu quero começar dizendo para todos vocês que a palavra batismo, se ela fosse traduzida para o português, nós não teríamos dúvida nenhuma do que ela significa. A palavra batismo, ela foi transliterada da língua grega. Uma transliteração é simplesmente nós pronunciarmos a palavra com o sotaque brasileiro, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Cachorro-quente, em inglês, é hot dog. Se a gente transliterar isso para o português, fica hot dog, né? É a mesma palavra, só que com a pronúncia brasileira. A palavrinha grega para batizar é baptizo. Baptizo. Ela foi transliterada para a nossa língua como batismo. Quase igual, né? Agora, se ela fosse traduzida, ela seria imersão. A palavra batismo na língua grega significa imersão. Então, toda vez que você ler a palavrinha batismo na sua Bíblia, você leia imersão, porque é isso que a palavra significa. Ela foi transliterada, né? Se a gente falasse cachorro-quente, ao invés de hot dog, nós estaríamos traduzindo a palavra. Tá? Não teria dificuldade nenhuma. Batismo significa imersão. Atualmente, hoje em dia, para a gente dar uma boa resumida, existem 3 tipos de batismo. 3 tipos. Os mais comuns, talvez tenham outros, tá? Mas os mais comuns. Quais são eles? O primeiro é aspersão. O que significa aspersão? É derramar um pouquinho de água em cima da cabeça de alguém. Isso significa aspersão. Existe um outro tipo de batismo chamado de derramamento. O que é isso? Ao invés de jogar algumas gotinhas, joga um balde inteiro, né? Então, você se molha um pouco mais, tá? Isso chama-se derramamento. E existe um terceiro tipo de batismo, que é imersão. O que significa isso? O corpo inteiro da pessoa debaixo da água. Tá? É uma imersão. A palavra, lembra? Batismo, se fosse traduzida, seria imersão.
Hoje existem diferentes tipos de batismo e os mais comuns são esses 3: aspersão, derramamento e imersão. Vamos estudar algumas passagens que vão nos ajudar a entender que o batismo que a Bíblia ensina é o batismo por imersão. Não é o batismo por aspersão, não é o batismo por derramamento, mas é o batismo imersão, porque é isso que a palavra significa. Tá? Então, vamos ver algumas passagens que nos ajudam. A primeira delas é essa última que você tem aqui na sua folhinha. Esse MC é Marcos. Então, volta lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Olha o que o texto diz aqui. Quem achou, pode ler para a gente, por favor. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma coisa importante? Sim. Sim. Muito importante. Por que, nesse texto que acabamos de ler, por que o batismo é importante? Sem ele não há salvação. Porque sem ele nós não somos salvos. Lembra o que nós estamos vendo, né? Nós temos um problema muito sério: pecado. E o pecado vai nos levar para a morte, longe de Deus. Mas Deus tem uma solução. Ele quer nos dar a vida eterna através de Jesus, nosso Senhor. Ele quer nos dar salvação. Lembra a aula que nós falamos sobre o porquê que Jesus veio? Ele veio para nos recolocar em nosso lugar, né? Nos dar a nossa liberdade de novo. Ele veio para trazer salvação. O batismo é um passo importante. Todos são, porque se eu não escuto, eu não consigo chegar nessa fase, né? Se eu não estou mostrando arrependimento, eu não consigo ir um pouquinho para frente. Então, todas são importantes, mas é quando eu chego no batismo que eu vou ter minha salvação. E nós vamos estudar um pouquinho agora por quê. Tá? Lembra só disso, o batismo é importante, porque sem ele nós não temos a salvação. A minha resposta para Deus fica incompleta. Eu ouvi, eu acreditei, eu estou mostrando que estou mudando de vida, confessei Jesus como meu Senhor, mas não vou me batizar. Fica incompleta a minha resposta, né? E Marcos 16, 16 diz que aquele que crer, né, aquele que acreditar e for batizado. Tradução, imerso. Aquele que crer e for imerso será salvo. Vamos entender por que isso. Alan, sou eu, Cícero. Oi, Cícero. Alan, por muito tempo eu acreditei que o batismo é exatamente isso que você está dizendo, uma confirmação pública de que agora você é um cristão, né? Mas essa prática da imersão era uma prática já largamente praticada no judaísmo e tinha a ver com as leis de pureza, porque a água simboliza isso, né? As leis de pureza que existiam no judaísmo. Então, eu entendi que isso foi simplesmente assim uma adaptação que o cristianismo trouxe do judaísmo. É parcialmente correto o que eu estou pensando ou não?
Sim, o povo judeu, Cícero, eu vou falar bem rápido isso, depois eu vou voltar para o meu ponto aqui, senão a gente não consegue acabar. Mas, olha, o povo judeu, ele já tinha o costume de imersão, porque batismo é isso, né? Então, em várias casas dos judeus, na frente da casa, eles tinham como se fosse uma piscinazinha, pequenininha, aonde, antes deles entrarem em casa, eles tiravam a sua roupa e faziam uma imersão, o corpo todo dentro da água, sim, né? Era uma limpeza, mas uma limpeza física, né? Talvez eles tocaram em alguma coisa contra a lei de Deus. Então, eles se limpavam antes de entrarem em casa. Isso era uma coisa extremamente comum para o judeu. O judeu já tinha esse costume. Quando João Batista veio, ele começou a batizar as pessoas. E lembra o que significa batizar? Imersão. Então, ele ia até um rio, o Rio Jordão, e imergia as pessoas dentro do rio. Se fosse jogar um pouquinho de água, não precisava estar dentro de um rio, né? Mas era imersão, era só isso que o judeu conhecia, porque era o que a palavra significava. Agora, com Jesus, o batismo vai ter um significado diferente. Agora, não é uma limpeza física, do corpo físico, não é isso. É uma limpeza dos pecados. E nós vamos chegar nesse ponto. Mas, com certeza, é uma evolução, né? O judeu já sabia, já tinha esse costume, ele não tinha nenhuma dificuldade para entender o que era batismo. Agora, o propósito que nós estamos estudando agora é diferente. Não é mais para tomar um banho, não é para fazer uma limpeza no corpo, mas é sim uma limpeza dos pecados. Então, vamos passar um pouquinho para frente. Então, Marcos 16, 16. O batismo é importante para a salvação. Imersão, lembra disso. Vamos para a passagem que tem aí no meio. Romanos, tá? Volta para o livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Quando alguém for ler, eu quero que você comece a pensar. Nesta passagem, o apóstolo Paulo, que está escrevendo essa carta aos romanos, né, a igreja em Roma, ele vai colocar duas coisas lado a lado. Ele vai comparar uma coisa com outra coisa. E eu quero que você comece a tentar ver no texto quais são as duas coisas que estão sendo comparadas aqui. Então, alguém leia para a gente Romanos 6, versículos 3 e 4, por favor. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim, Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai. Também nós vivamos uma vida nova. Obrigado. O que está sendo comparado aqui? Né? Laranja com maçã? Qual que é a comparação aqui? Uma coisa com outra. O que você está entendendo aqui? Está falando sobre o quê, o texto? Batizado e sepultamento. Está falando sobre batismo.
né? Tá? Todo mundo conseguiu ver isso? Está falando sobre batismo. Também. E o batismo está sendo comparado com o quê? Uma morte com uma vida nova. Morte, sepultamento e ressurreição. Tá? Morte, sepultamento e ressurreição de quem? Nossa, de quem foi batizado. Ó, presta atenção. O batismo está sendo comparado com a morte, sepultamento e ressurreição de quem? Cristo. De Jesus. Isso mesmo. Perfeito. É isso mesmo. Então, nesse texto, duas coisas são comparadas. O nosso batismo com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Olha que interessante. Olha o versículo 3 de novo. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, imersos em Cristo Jesus, fomos batizados, imersos na sua morte. Então, o batismo é uma morte, certo? Está comparando o nosso batismo com a morte de Jesus. Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Depois da morte vem o sepultamento. Pensa num sepultamento hoje em dia. Quando uma pessoa é sepultada, o que acontece com o corpo dela? Imerso na terra. Se desfaz. Mas logo depois que ela morre, o que acontece com o corpo dela? Vai para baixo da terra. Ela é sepultada, não é? E um sepultamento é o corpo inteiro debaixo da terra, não é? Sim. Nós não sepultamos alguém jogando um pouco de terra em cima. Nós não sepultamos alguém jogando um balde de terra em cima. Mas nós sepultamos alguém colocando o corpo todo debaixo da terra. O batismo é comparado com a morte de Cristo, é comparado com o sepultamento de Cristo, o corpo todo, então, debaixo da água. É uma imersão, é um sepultamento. E no finalzinho do versículo 4, o batismo é comparado também com a ressurreição de Cristo. Nós vamos viver uma vida nova. Quando aquele corpo que está embaixo da água, imerso, sendo batizado, sai da água, é uma vida nova. É uma pessoa nova. Então, o batismo é comparado com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Quando uma pessoa decide se batizar, né, faz parte da nossa resposta para Deus. Quando uma pessoa decide ser imersa na água, é como se ela estivesse morrendo para aquilo que ela fazia antes. Lembra do arrependimento? Eu estou morrendo para aquela vida que eu tinha antes de pecado. Para o mundo. Eu estou sendo sepultado, o corpo todo dentro da água. Isto é uma imersão, é o que a palavra significa. Assim como Jesus foi. E quando eu saio da água, simboliza uma ressurreição, uma vida nova. Agora, guarda um pouquinho esse pensamento. E tem uma outra passagem que não está escrita aí, que eu quero que você marque, e nós vamos ler essa passagem. Atos,
capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38. Vamos abrir lá? E alguém pode ler essa passagem para a gente, falando sobre batismo, tá? Atos, capítulo 2, versículo 38. Eu posso ler ela? Pode. Vamos entender por que uma nova vida. O que tem a ver isso com batismo? Tá? Alguém leia para a gente Atos 2:38, então. Eu posso ler. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Muito obrigado. Olha só que bonita essa passagem. Cada um de vocês seja batizado, ou seja, imerso. Lembra o que a palavra significa. E existe duas razões aqui no versículo para este batismo. A primeira razão, qual é? Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê? Perdão de pecados. Para perdão dos pecados. Presta bem atenção aqui, gente. Qual é o nosso grande problema? Pecado. Pecado. Deus quer solucionar o nosso problema através da morte de Jesus. Então, quando eu escuto isso, quando eu acredito nisso, quando eu começo a mostrar arrependimento, eu confesso que Jesus é o meu Senhor, o Filho de Deus, eu vou me batizar. Imersão. Porque o batismo é uma comparação com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. No batismo, quando eu sou imerso nas águas, sepultado, eu recebo o perdão dos meus pecados. Não é isso que Deus quer me dar? Não é esse o meu problema que Deus quer me solucionar? Isso acontece quando eu tomo a decisão de obedecer a palavra de Deus, através do batismo. Porque quando eu morro para os meus pecados, Deus tira os pecados da minha vida. Isso acontece quando eu sou batizado. Não acontece antes, não acontece 3 meses depois, acontece quando eu me batizo, quando eu tomo a decisão de obedecer a Deus. Ele quer me dar uma coisa de graça, mas eu preciso dizer para Deus, eu aceito. E eu aceito através do batismo. Quando eu morro, né, e sou sepultado nas águas, imersão. A primeira coisa que Deus faz na minha vida é tirar os meus pecados. Ele solucionou o meu problema. Ele tira os meus pecados. Olha lá o nosso texto aqui, né? Atos 2:38. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. O batismo tem a finalidade de perdoar os pecados. Agora, não é só esta finalidade. Tem mais uma. Continua lendo alguém o versículo 38. Para perdoar os pecados e receber o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo. Olha que coisa bonita. Quando eu aceito, quando eu dou a resposta para Deus e falo sim, eu aceito que o Senhor, de graça, tire os meus pecados. Eu vou, então, me batizar por imersão, e no batismo, Deus tira os meus pecados,
e coloca na minha vida o seu Santo Espírito, o seu Espírito Santo, para morar dentro da minha vida. E isso me torna uma nova criatura, uma vida nova, como nós vimos lá em Romanos, né? E o ciclo aqui se completa. Eu estou dizendo para Deus, sim, eu aceito que o Senhor quer me dar de graça. E eu vou, então, obedecer através do batismo. Agora, o batismo é imersão. É somente imersão que eu consigo ser sepultado nas águas. E aí, quando eu saio das águas, eu saio uma vida nova, uma criatura nova, com meus pecados perdoados e o Espírito Santo de Deus habitando em mim. E você pode estar pensando, mas Alan, isso é bom demais. E é mesmo. É isso que Deus quer dar para todo mundo de graça. Eu não tenho que pagar nada. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que ouvir, acreditar, começar a mudar a minha vida, confessar para todo mundo que Jesus é o meu Senhor. E eu vou obedecê-lo através do batismo. Imersão é a única maneira de batismo, não tem outra. A palavra significa imersão. É só na imersão que eu me comparo com Jesus, né? Com a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, quando eu saio da água. Uma vida nova, com meus pecados perdoados e o Espírito Santo de Deus habitando em mim. Olha que coisa bonita, né? Não é difícil obedecermos a Deus. Imagina se Deus tivesse pedido para a gente, olha, você tem um problema sério e eu quero solucionar o seu problema. Mas para solucionar o seu problema, você tem que ir até uma tribo lá no Amazonas, aquela tribo de índio mais, como é que chama? Mais remota, né? Possível, e você vai viver por 3 anos com aquela tribo. Depois disso, você tem os seus pecados perdoados. Imagina se fosse isso. Seria difícil, não é? Mas o que Deus pede para você e para mim é tão fácil, é tão simples, é obediência. E se Jesus é o meu Senhor, não é mais do jeito que eu quero, é do jeito que Jesus quer. E essa é a resposta nossa para a solução de Deus. Mas não termina aqui. Eu vou falar o último ponto rapidinho, aí eu vou abrir para alguns comentários. Tá? Ouvir, crer, arrepender, confessar, batizar, e depois, estou indo contrário aqui. Depois, o último, permanecer fiel. Não adianta também fazer tudo isso e depois voltar a viver como vivíamos antes. Aí não é arrependimento, né? Tem que ter fidelidade a Deus, tem que ter permanência, tem que continuar. Vamos ler só essa passagem aqui que você tem, essa primeira, esse CL, é Colossenses. Colossenses. Se você ainda está em Atos, vai um pouquinho mais para frente. Você tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Fica lá em Colossenses, capítulo 2. Olha o versículo 6. Vamos ler somente o versículo 6. Quem pode ler para a gente? Colossenses 2, 6. Tá bom. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Salvador, o Senhor,
continuem a viver nele. Pode ler também o 7, por favor. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha só, né? Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então, depois que eu faço tudo isso e me batizo, eu tenho que continuar a minha caminhada com Cristo, permanecer fiel. Não adianta eu chegar até aqui e depois, agora que eu me batizei, eu posso fazer o que eu quiser. Não, né? É continuar, é permanecer em Cristo. Se nós fizermos isso, o nosso grande problema, que é pecado, está solucionado. Eu não tenho que me preocupar mais, porque Jesus já pagou pelos meus pecados, e eu estou dizendo para Deus, eu aceito. E a minha resposta é crer, ouvir, crer, arrepender, confessar, batizar e permanecer fiel. Eu sei que nós falamos bastante coisa hoje, tem bastante informação, né? Eu quero que você, nesta semana, e a nossa semana começa numa quinta e termina na quinta que vem, né? Nessa semaninha aqui, que você pense bastante sobre isso. Pense bastante sobre isso. Tá? E se você quiser falar um pouquinho mais comigo, eu vou sair daqui eu vou parar de compartilhar, porque eu vou aqui no chat e eu vou colocar o número do meu telefone. Você tem ele aí, ó, tá? Você tem o número do meu telefone. Espera aí, acho que eu não coloquei aqui ainda para todo mundo. Aí, ó. Tá aqui, tá? Então, você tem o número do meu telefone aí. É um WhatsApp, tá? Fácil de comunicar. Se você quiser conversar um pouco mais comigo em particular, sobre isso que nós estudamos agora, eu tenho o maior prazer em conversar com você. A coisa mais importante que nós podemos fazer é aceitar o plano de salvação de Deus. Essa é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Então, presta bastante atenção nisso que nós falamos. Tem bastante informação, eu sei, muita coisa para uma noite só. Reveja essa sua folhinha. Tenha certeza que você está dizendo sim para a solução de Deus. Se você tem qualquer dúvida, quer conversar um pouco mais comigo, pode me ligar, pode me mandar uma mensagem, o que você achar melhor. E nós vamos achar um horário para conversar sobre isso. Tá bom? Já falei demais. 9h25 no meu relógio aqui. Agradeço muito a atenção de todos. Hoje a gente se estendeu um pouco mais do que o normal, né? Obrigado, Gustavo, por estar aqui nos ajudando. Eu quero abrir por